Muito bem, eu me encontro na FEPESP, a Federação dos Professores do Estado de São Paulo, na Vila Mariana, na capital. Eu vou falar agora com a moça, uma professora que é do interior, aliás, é da cidade onde eu fui criado, que é americana, que é a Paola Oliveira. A Paola dá aula no SESI, mas eu quero conversar com ela sobre a CONAI. Paola, a gente fala aqui para os professores, mas o conteúdo ele se espalha pelo mundo. As pessoas não sabem o que é a CONAI. O que é exatamente CONAI? A CONAI, agora, num governo de fato democrático, ela vai possibilitar a retomada das discussões sobre uma educação de qualidade, educação pública, uma educação realmente que seja representativa dos direitos dos brasileiros e o que a gente luta numa sociedade realmente democrática. Mas como a gente vive hoje retrocessos, não somente na área da educação pública, como da privada, a gente encontra na CONAI, agora pensando em FEPESP, um espaço para discutir a regulamentação do ensino superior, obviamente, além de lutar pela qualidade da educação. Agora, é claro que para o professor, ele tem clareza da importância da CONAI. Para as pessoas que lidam com a educação diretamente, elas têm clareza a esse respeito. Mas a população brasileira é constituída pelo metalúrgico, pelo químico, pelo metroviário, pelo agricultor, pelo trabalhador do cabo da enxada, pela doméstica, pelo vigilante, pelo porteiro do prédio. Em que uma conferência dessas tem a ver? Qual a relação dessa conferência com a vida dessas pessoas? Bom, em primeiro lugar, a gente trabalha com uma visão de educação de formação do cidadão e não uma visão mercadológica de simplesmente acesso para ter um diploma. Porém, quando a gente pensa em CONAI, a gente está pensando exatamente na vida dessas pessoas. Então, o pedreiro, o advogado, o padeiro, o professor, todos vieram de uma realidade escolar. E em um Brasil, um país com desigualdades sociais como o nosso, de um passado escravocrata, falar de educação vai muito além de falar do chão da escola. É uma questão de falar de concepção, é uma questão de falar do que a gente espera para o futuro do Brasil. Então, quando a gente discutir, por exemplo, o PNE, que é o Plano Nacional de Educação, a gente não vai lá só para burocratizar, a gente vai para pensar o que a gente quer da criança brasileira, o que a gente quer do futuro trabalhador e do futuro pensador, do futuro artista, dos futuros atletas. Falar de educação, então, não é falar só de escola, nem só falar de universidade, mas falar de cidadania como um todo. E para o cidadão comum, ele entender o que vai acontecer com o filho dele e com o futuro dele, porque hoje em dia a gente tem visto cada vez mais as pessoas voltarem a estudar. Há algumas pesquisas apontando, por exemplo, na Unicamp, um grande retorno de pessoas com mais de 40 anos para o ensino superior. Então, a gente vê que a educação hoje ela tem um papel de emancipação. Ainda mais numa sociedade, como eu falei, né, de injustiças, eu sempre falo para os meus alunos que o conhecimento talvez seja a nossa única arma, de fato, e que não pode ser furtado. Então, a CONAI é falar sobre isso, é falar sobre futuro.